Paz e graça, meus amados irmãos. Eu sou o Augustinho Ferreira e você está no canal Fé e Coragem. Eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versos 16 e 17, que está escrito assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim livremente comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Também em Gênesis, capítulo 3, versos 3 e 4. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem dele toqueis, para que não morrais. No verso 4. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Irmãos, vocês repararam no texto? Como nós podemos perceber no capítulo 2, verso 17, Deus dá a ordem ao casal. Disse: Não comam, porque no dia em que vocês comerem do fruto, vocês morrerão. No capítulo de número 3, verso 4, quando a serpente vai tentar a Eva, ela diz: Coma, porque certamente não morrerás. Ou seja, irmãos, na hora que a serpente está enganando Eva, ela bate de frente com a palavra que Deus disse: Certamente morrereis. E Satanás diz: Certamente não morrereis. Mas, irmão, nós podemos observar algo interessante nesses dois textos. Porque aquele casal pecou e eles não morreram. De fato, irmãos, eles não morreram. Se você puder acompanhar comigo em Gênesis capítulo de número 5, verso de número 5, está escrito assim: E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Irmãos, pensa comigo. Deus disse: Não coma, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Satanás disse a Eva: Certamente não morrereis. Nós vemos Adão aqui vivendo 930 anos. A gente para pensar, irmão, será que Satanás estava certo? De maneira alguma. Porque sim, irmãos, eu digo para você, à luz da palavra de Deus, que aquele casal, no dia em que comeu do fruto, certamente morreram. E eu digo para você também, irmão, à luz da palavra de Deus, que aquele casal morreu a pior morte de todas. Eles morreram a morte espiritual. Se você acompanhar comigo em Gênesis capítulo 3, verso 22, está escrito assim: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Percebe, irmãos, que a preocupação de Deus depois que o homem peca é com a árvore da vida, com uma árvore que tinha um fruto na qual o homem comia e vivia eternamente. Adão e Eva morreram a pior morte. Eles morreram a morte espiritual, foram banidos do paraíso, para que não tivesse acesso à vida eterna. E eu quero que você encare isso, irmãos, como uma notícia ruim. Isto é uma má notícia. Por quê? Porque nós pecamos em Adão. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por conta do pecado original do primeiro casal lá no Éden, nós fomos afetados. Ou seja, irmãos, quando aquele casal pecou, todos nós nos tornamos criaturas caídas, mortas, depravadas. A criatura está distante do seu Criador. O ser humano está como mortos no mundo. Porque Deus, para castigar o casal, os baniu do paraíso, tirando-lhes o acesso do fruto que lhes dava vida eterna. Mas Deus tem uma boa notícia para mim e para você, meu irmão. Romanos capítulo 3, verso 23 está escrito: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão, olha que maravilhosa notícia. Olha o que é que Paulo, usado pelo Espírito Santo, escrevendo aos Romanos, diz para mim e para você: porque o salário do pecado é a morte. A paga do pecado é a morte. Ele faz menção ao primeiro casal lá no Éden.
O que eles mereciam por terem pecado contra Deus era a morte. O que eu e você merecemos por pecarmos contra Deus é a morte. Mas Deus, irmãos, que é bondoso e rico em misericórdia, Ele nos dá um dom gratuito, que é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero dizer para você, meu amado, que se você, aí sentado ou deitado, onde você estiver, se nesse momento você crê em seu coração que Cristo morreu pelos seus pecados, você será salvo. Se você, meu irmão, tão somente crê nesta obra maravilhosa, que Cristo verteu o seu sangue para te salvar e pagar os teus pecados, você será salvo. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10 está escrito assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então eu convido você, meu querido, minha querida, a se arrepender de seus pecados, a crer no Senhor Jesus Cristo, a crer em seu maravilhoso Evangelho, a crer que o sangue vertido na cruz do Calvário tem poder para limpar o teu pecado. Eu convido você a orar comigo. Soberano Deus e eterno Pai, eu te peço, meu Pai, pela vida desta pessoa, Senhor, que está vendo este vídeo, meu Deus. Oh, Pai, alcança ela com a tua graça, com o teu perdão, com a tua misericórdia. Que as verdades do Santo Evangelho, meu Pai, penetrem no coração dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem, meu Senhor. Que haja salvação, meu Pai. E, sim, meu Deus, desperta a fé no coração desta pessoa, Senhor. Salva, meu Pai, alcança, Senhor. Pois a tua palavra diz, Senhor, como Paulo disse ao carcereiro, meu Pai, crê somente e será salvo tu e a tua casa. Assim, meu irmão, creia, tão somente creia. Viva esse Evangelho, viva a graça, viva as bênçãos celestiais que Deus tem preparado para você. Obrigado pela sua atenção, fica com Deus e até o próximo vídeo.